Muito bom dia na paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 8 de agosto de 2021, 9 horas da manhã, está começando a nossa Escola Bíblica Online. Muito obrigado pela tua participação, pela tua audiência. O pouquinho que eu sei eu quero transmitir para você, para enriquecimento espiritual da tua vida. E a proposta agora é comentar uma passagem bíblica que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Esse livro tão maravilhoso que foi escrito pelo filho de Davi, o rei Salomão, considerado o homem mais sábio da sua época. Quando Deus apareceu em sonhos para ele, Deus perguntou para Salomão: o que tu precisa, Salomão? E Salomão disse: eu preciso sabedoria para poder lidar com esse povo, para poder reinar, governar a nação de Israel. E Deus disse para ele: assim como tu não pediu riquezas, nem a derrota dos teus inimigos, e sim sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nenhum outro homem houve antes de ti e nem depois. E além disso, vou te dar muita riqueza e vou te dar segurança, vitória contra os teus inimigos. E o reino de Salomão foi tão próspero, gente, que a prata era considerado como nada, de tanta prosperidade que tinha Israel nos 40 anos que Salomão governou Israel. E a paz foi tremenda, não houve nenhuma guerra nesse período, a menos no final do reino de Salomão, quando ele se corrompeu devido às suas muitas mulheres, ok? E então estamos estudando esta passagem, comentando, capítulo 6, versículos 16 a 19 do livro de Provérbios. Acompanhe comigo, versículo 16 em diante. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Estão aí 6 coisas que aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então, a partir de hoje, vamos comentar cada item dessas 7 atitudes do ser humano. Então, a primeira delas é olhos altivos. Esse aborrecer é como ter ódio. É a ideia que você está fazendo, a pessoa está fazendo algo que aborrece, que cria um ódio. Que ódio que é esse? É como se fosse o ódio de um inimigo. A carta que Tiago escreveu, no capítulo 4, versículo 4, está bem assim: quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, amigo, a ideia é aquele que tem um relacionamento, que vive as mesmas coisas, quer ser amigo do mundo, desse sistema, se torna o quê? Inimigo, alguém odiado por Deus, alguém que Deus se aborrece. Então aí a gente começa a entender essas 6 atitudes que aborrecem o Senhor. E a primeira, como eu já falei, é olhos altivos. A ideia ali dessa passagem que é o uso da faculdade mental para ver algo e analisar, desejar, reprovar, fazer uma interpretação segundo aquilo que os olhos captam. Você vê a imagem e ela entra através dos olhos e aparece na sua mente. Aí na sua mente o seu cérebro faz análise daquilo ali. Então essa que é a ideia. Os olhos, o olhar, o analisar, o ver, o comparar, o decidir, o desejar, o reprovar, não importa. A sua mente está captando através dos olhos alguma coisa e está criando essa imagem do cérebro e fazendo uma análise dessa imagem. Agora é interessante, como Deus faz tudo tão maravilhoso, os olhos do ser humano. Como que o olho capta a imagem, aquilo que você está focando, aquilo que você está vendo, e transmite para o cérebro. Como é que ele faz isso? Quando você vê um objeto, essa imagem ela é captada pelos seus olhos. E a primeira fase, vamos dizer assim, para essa imagem chegar no seu cérebro, através dos olhos, ela vem na córnea, que é a primeira parte. Depois que ela entra na córnea, ela vai o quê? Para a íris. A íris é essa parte escura aqui do seu olho que tem a cor, ela entra na íris. E depois da íris ela entra onde? Na pupila. A pupila é esse pontinho preto que tem nos seus olhos. Quanto maior a pupila, mais luz o seu olho vai captar e mais ele vai conseguir
definir a imagem. Por isso que à noite a nossa pupila ela abre mais, porque ela procura a luz para poder captar as imagens. Depois ela entra no cristalino, depois de passar pela pupila entra no cristalino e vai lá para a retina, ok? E através da retina ela entra pelo nervo óptico e ela fica dentro do cérebro, onde que o cérebro consegue fazer essa análise. É interessante que a imagem ela chega de cabeça para baixo do seu olho e o cérebro faz essa transformação, coloca de cabeça para cima. E são milhões e milhões de células, gente, milhões de células nesse pequeno espaço do olho para fazer todo esse processo de captar a imagem e trazer para dentro do seu cérebro. Isso é muito maravilhoso. Para você ter uma ideia, o princípio da máquina fotográfica é a ideia do olho. O olho capta a luz através da pupila que leva para o seu cérebro. Então a máquina fotográfica é a mesma ideia. Que interessante, né? Então todo esse é o processo de captar uma imagem através dos olhos e ele definir no seu cérebro. Essa é a visão, né? Um dos 5 sentidos do ser humano, que é visão, audição, tato, olfato e paladar. Então os olhos captam esta imagem. E aqui no texto de Salomão, olhos altivos, não é simplesmente a ideia de captar uma imagem, mas a ideia o quê? De você ver algo e realmente ter o entendimento daquilo. Por que é olhos altivos? É alguma coisa que você está vendo através de um olhar altivo. E a palavra altivo quer dizer exaltado, aquele que ele mesmo se coloca acima dos outros. Na tradução da Bíblia King James, olhos altivos está como olhos arrogantes. E na nova tradução da linguagem de hoje, está como olhar orgulhoso. Olha que interessante, né? Então já podemos entender. Uma coisa que aborrece o Senhor, que ele tem um ódio como se fosse o inimigo. Então temos uma coisa ali que aborrece o Senhor. Olhos altivos, olhar orgulhoso, olhos arrogantes. Então para tu ver a ideia do que é. Então é alguém que olha e dentro da sua concepção se acha melhor do que os outros, entende que é melhor, que o seu nível está acima dos outros. Significa alguém que está olhando, está captando algo, está decidindo algo através do seu olhar e está sendo um olhar altivo, um olhar orgulhoso, um olhar arrogante. Dentro que se o seu olhar é arrogante, o seu coração está sendo arrogante, está sendo altivo. Então a ideia o que é? Tudo que ele faz é baseado naquilo que ele é melhor do que os outros. A sua intenção não é o bem social, a sua intenção não é ajudar os outros, a sua intenção não é trazer melhoria. Sempre a sua intenção é se fazer melhor do que os outros. Uma pessoa dessa, às vezes, pode até ter muito conhecimento, muita inteligência, ser uma pessoa muito boa no que ela faz. Só que se ela não cuidar, ela vai ter um olhar arrogante, ela vai ter olhos altivos, e isso vai o quê? Vai aborrecer o Senhor. O Senhor vai odiar como se fosse um inimigo. Agora, entenda bem, como é que Deus vê, o processo de Deus ver essas coisas. Por que Deus odeia? Por que Deus odeia como se fosse o inimigo? Olha a ideia de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele sendo forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Essa palavra forma quer dizer a mesma essência. Não teve por usurpação, não houve desejo. Está entendendo? Enquanto que Satanás diz no Velho Testamento, ali acho que é Isaías, diz assim, ó, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E aí vem Jesus em contrapartida assim, ó, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não teve desejo de ser igual a Deus. Veja o exemplo de Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28. 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. 28. Bem como o Filho do Homem, o próprio Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Então entenda, 6 coisas que aborrece o Senhor. Olhos altivos, a pessoa que acha que sempre vai ser melhor do que os outros, ok? E vem Jesus dizendo assim, ó, ei, não será assim entre vocês. Quem quiser entre vós ser o grande, isso é, ser o maioral, ser aquele que supera os outros, que seja o serviçal, que seja o servo, como diz no versículo seguinte, 27. A palavra servo, isso aqui quer dizer ali, garçom, criado, a classe mais baixa.
Então, se você quer ser o primeiro, o principal, o mais importante, seja o garçom, seja o criado. Então, olha realmente o conceito. Enquanto olhos altivos dá a ideia de que a pessoa quer ser melhor do que as outras, o Jesus, o Filho de Deus, vem dizendo assim, ó, se tu quiser ser o primeiro, se tu quiser ser o grande, seja o servo, seja o garçom, seja o criado. Porque assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, para ser um servo, para ser um garçom, para ser um criado. Que coisa tremenda. Agora veja João capítulo 13, versículos 14 e 15. Acompanhe comigo. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essa palavra exemplo quer dizer o quê? Padrão, aquilo que deve ser seguido, que foi uma grande lição que foi passada e deve ser seguido, deve dar continuidade naquilo. Então você entenda uma coisa, aqui esse capítulo 3 de João é a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. Então esse ato ali que Jesus fez era feito pelos escravos, está entendendo? E se não tem um escravo, quem deveria fazer? Era a pessoa mais humilde, de condição social. Então jamais seria feita pelo anfitrião, jamais seria feita por aquele que recebe as pessoas, está entendendo? Então Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, né? Diz que o mundo foi feito por Ele, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele está ali, lavando os pés dos seus discípulos, como um garçom, como um criado, como um escravo. Está entendendo? Então, por isso que nós lemos lá em Provérbios 16, capítulo 6, versículo 17, que a primeira coisa que está ali na relação daquilo que aborrece o Senhor, que Ele tem ódio como inimigo, olhos altivos, olhos arrogantes, aquele que acha que é melhor do que os outros. A própria carta de Filipenses, Paulo também escreve no capítulo 2, versículo 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então pensa você que prega, você que faz alguma coisa tremendamente para o Senhor, que prega, que louva o Senhor, que faz missão, que cuida da igreja, que é pastor, que é presbítero, que é diácono, que é evangelista, seja lá o que for, você é muito usado nas mãos de Deus. Aí tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que chega toda a vida no culto e senta lá no último banco, fica lá do mesmo jeitinho, você nunca vê ele realmente exteriormente fazer algo para Deus, mas aí a Bíblia diz que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então você é para considerar aquele irmãozinho que fica lá no banco, que só vem uma vez por mês, é para você considerar ele superior a você. Olha só, que faz um monte de coisa, né, dentro da denominação. Olha só que tremendo. Por quê? Porque fala daquilo que realmente Jesus viveu. E se nós somos imitadores de Cristo, jamais poderemos ter olhos altivos, jamais poderemos achar que por mais que Deus nos use, nós somos alguma coisa, nós somos melhor do que os outros, jamais. E isso é uma tendência muito forte, gente, porque quando a gente adquire um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de entendimento, quando Deus dá um dom para nós, quando Deus começa a usar nós de uma maneira um pouquinho melhor, a gente se acha melhor do que os outros. Não, isso é muito perigoso. Lute contra esse sentimento. A questão dos elogios é muito bom ganhar um elogio, é muito bom ganhar um tapinha nas costas, uma massagem no ego, é legal, faz bem. Só que nós temos que lutar todos os dias para o nosso eu não prevalecer e nós termos olhos altivos, não ficar se achando melhor do que os outros. Amém? Entenda isso, isso é algo que aborrece o Senhor, que Ele tem ódio como um inimigo. Então seja humilde, não seja orgulhoso, seja arrogante, por mais que Deus te use. Como João disse, né, capítulo 3, versículo 30 do Evangelho de João, está lá escrito, João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Amém, meus irmãos? Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor Jesus. Muito obrigado por estar acompanhando. Você que tem culto na sua congregação, na sua comunidade de fé, vá lá, participe, adore a Deus, ouça a palavra, aplica na tua vida. Amém, meus irmãos? Domingo que vem estaremos novamente aqui com um novo tópico dessa passagem tão maravilhosa de Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Tchau.